fechar os nossos olhos e pedir para o Senhor estar no controle nesse momento. Pai, muito obrigada a esse encontro. Sabemos, Senhor, que cada coisa providenciada aqui nesta noite foi para que mais mulheres possam chegar a Ti, possam ter força, coragem, ousadia de Te buscar, de ir além. Ó Senhor, continue trabalhando nos nossos corações de uma forma sobrenatural, onde possamos, Senhor, receber mais de Ti nessa noite. Abençoe a vida, Senhor, da nossa irmã Ideci, para que ela traga as palavras que vêm do Teu coração, para que sejamos edificadas. Livra-nos de todo mal, tire todo o cansaço, todo o fardo da semana, todo o intento maligno, todas as cadeias que se levantaram nesses dias, para que nós não estivéssemos reunidas aqui, que caia por terra em nome de Jesus, e profetizamos uma noite cheia da presença de Deus. Senhor, esteja no controle de cada momento. Em nome de Jesus, somos gratas a Ti. Amém, Pai. E que possamos estar, queridas, nesse momento, no mesmo espírito, louvando, orando, porque sabemos que o Senhor está no controle. E assim como está lá em Salmos 27, que diz que mesmo que um pai ou uma mãe abandone o seu filho, o Senhor não nos abandona. Isso serve para nós. Nós temos filhos, o Senhor não vai desamparar no momento da doença, no momento da dificuldade, no momento da luta. E nós que somos filhas amadas de um Pai presente, nós somos sim, queridas, nós somos sim a menina dos olhos de Deus. E indiferente da vida que você levou na infância, se você teve ou não uma mãe presente, Deus está aqui e diz, Ele é o seu Pai amado também. E Ele se alegra muito contigo e em ti. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele está presente aqui. Aleluia. Que nesta noite possamos adorar ao nosso Pai, entoar louvores a Ele, e que possa abrir os céus esta noite com a adoração que flui dos nossos corações. Amém? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há
Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que o meu Deus. Declare isso essa noite. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Não há nada como tu, Pai. Não há nada como a tua presença, Senhor. Digno tu és, Senhor amado. Aleluia. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Faça essa oração ao Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Erga sua voz e declare isso em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Faça mais uma vez essa oração a Deus. Cante assim: a ti, Senhor, a ti eu vou clamar. Ele está te ouvindo. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Chame ele, Jesus, o nome mais lindo que existe. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Bom estarmos nessa noite aqui, ver esse jardim florido, né? Jardim de Deus. Você é especial para o Senhor, você é filha amada dEle. Você realmente tem tido no coração essa sede, esse desejo, e foi isso que te trouxe aqui. Eles estavam cantando sobre o meu amado, conhecer Jesus, e eu fico bem feliz da vida, porque eu conheci Jesus ainda na minha juventude, temos muitas jovens aqui, e estou aqui já na minha velhice, né, podemos dizer, ainda curtindo muito esse Deus, amando muito Ele, e vivendo experiências maravilhosas com Ele. Para quem não me conhece, meu nome é Ideci Melo, eu sou natural de Porto Alegre, sou esposa do pastor Everton Melo, um homem de Deus, que tem amado a Deus, tem amado a mim, a meus filhos. Sou mãe de 3 filhos, todos os 3 já casados, para a glória de Deus, né? Porque casamento é para a glória de Deus. E tenho já 4 netas, minhas meninas lindas e maravilhosas, que eu amo tanto, porque Deus me deu 3 meninos e agora me proporcionou ter 4 netinhas, 4 meninas. Mas o tema dessa noite é a respeito das experiências com Deus. Então, eu vejo que muitas coisas que aconteceram na minha vida foi pura graça, pura bondade de Deus. Que Deus fez por mim, me resgatando ainda na minha juventude, me revelando o seu amor. Quantos ouviram mais ou menos o início do meu testemunho lá no retiro? Quantos estavam lá? Eu conheci Jesus aos 20 anos e me apaixonei por Ele, estou apaixonada até hoje, porque realmente essa paixão a gente tem que deixar, tem que ser renovada pelo Espírito Santo, cada dia nas nossas vidas, pelo Senhor Jesus, e Ele tem me ajudado. E o retiro foi muito bom, porque eu vejo assim que eu vim daquele retiro transformada. Quantas vieram transformada? Eu vi que algo novo aconteceu na minha vida naquele retiro. Eu até contei no retiro, que nós tivemos um retiro em 2004. Lembra, Eurica? A gente teve um retiro em 2004, foi uma boa... Foi lá para a Zona Sul de Porto Alegre, fizemos esse retiro. E eu me lembrei, esses dias eu achei o boletim informativo que nós fazíamos lá na época do Teatro Presidente, daquele encontro. E aí eu comecei a perceber as pessoas que estavam lá. O retiro sempre é algo bom. Por quê? Porque no retiro, há o que está escrito na palavra de Deus, uma renovação nas nossas vidas.
E na minha aconteceu, na sua também aconteceu. Lá no livro de Isaías 40, vou abrir aqui para ler para as irmãs, fala assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças a quem não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, no retiro, para mim, isso marcou muito a minha vida, porque realmente eu precisava ser fortalecida. Porque nestes 40 anos de fé, de andar com Deus, de pregar a palavra, de exercer o meu ministério de mãe, de esposa, de dona de casa, de uma cidadã aqui na terra, realmente me desgastou bastante. Então, eu fui buscar também um renovo de Deus nesse retiro, e Deus me renovou muito. Aí, quando teve a reunião aqui, eu pensei, eu vou lá para testemunhar o que Deus fez. Mas aí eu vim do retiro e trouxe a Covid comigo. Peguei o Covid, mas maior é aquele que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Mas ela foi embora em nome de Jesus, e para a glória de Deus eu posso estar aqui com vocês nessa noite. Então, para você saber, estou muito feliz da Thaís ter me convidado para estar aqui participando. Nós temos batalhado pelas mulheres desde mais antes de 2004, né? Para nós podermos realmente manter esse trabalho como mulheres, poder levar uma mensagem da palavra para as mulheres, incentivar as mulheres a andar com Deus, a conhecer Jesus, incentivar as mulheres a conhecer Jesus. E sabe onde Jesus se manifesta e se revela? É através da sua palavra. E aos 20 anos eu tive essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus, e pela palavra de Deus, e pelo conhecimento, e pela misericórdia de Deus, eu fui transformada. Mas nós vamos... tem tanta coisa que a gente tem para falar a respeito de ser mãe, mas eu aprendi, eu fui mãe pela primeira vez aos 26 anos. Eu aprendi que mãe, à luz da palavra de Deus, quando nós decidimos nos guiar pela palavra de Deus, se torna um ministério. Então, para mim, ser mãe é um ministério. E o ministério, a gente tem que se dedicar a ele. E é o que nós, mãe, fizemos com os nossos filhos. Desejamos. Quando nós casamos, eu e meu esposo, a gente teve a oportunidade de casar na igreja evangélica. E o meu casamento foi muito legal, porque um pastor deu a palavra para meu esposo: amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. E a pastora, que na verdade na época era uma missionária, deu uma palavra para mim sobre o perdão. Você deve perdoar 70 vezes 7. E eu não entendi muito por que ela deu uma palavra sobre perdão para mim. Hoje eu entendo, e porque é uma palavra de amar, de o meu marido me amar como amar da igreja. Porque esse é um princípio de Efésios, a palavra de Deus fala, que o marido tem que amar a sua esposa, e que a esposa tem que se submeter ao seu marido. E eu fui nessa caminhada, eu fui aprendendo isso, através da palavra de Deus. E nós decidimos, depois de casado, ter filhos, porque toda mulher, pelo menos quase toda mulher, tem esse desejo de ter filhos. Até tem uma pregadora que dizia assim, que tem muitas mulheres hoje que querem ter filhos, mas não querem ser mães. Querem casar, mas não querem ser esposas. E eu concordo, realmente, eu ministro com muitas mulheres que realmente querem filhos, mas não querem ser mãe. Porque mãe, é como eu disse, mãe é um ministério. E um ministério, você tem, sabe, exige, ministério significa serviço. Você tem que se dedicar, você tem que servir, você tem que realmente fazer o melhor, porque você tem a maternidade, dá a oportunidade de você ver, sentir e perceber a presença de Deus em todas as situações que você passa. Quando eu fiquei grávida dos meus 3 filhos,
Não foi fácil, foi muito difícil. Eu passei por várias provações, por vários momentos difíceis, que a minha fé foi provada, que o meu amor foi treinado. Mas eu até anotei aqui um texto que eu estava lendo sobre o Provérbios 31, de 1 a 9, que fala conselhos de uma mãe, a mãe de Lemuel, que era um rei. Quantas aqui já leram a respeito disso? Eu vou abrir aqui, porque eu vou falar muito sobre esse Provérbios, muito, não posso me estender muito, não. No Provérbios, querida, 31, conselhos para o rei Lemuel, palavras do rei de Massá, que a mãe lhe ensinou. Eu até tenho minha Bíblia, que eu anotei eu tenho várias Bíblias, e eu anoto tudo que Deus vai me falando. E eu botei, refletir o que ela diz. A mãe lhe ensinou. Essa mãe, ela tem como ministério um dever de instruir os filhos, de ensinar os filhos. E essa mãe começa assim, que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre. A maternidade, amadas, é uma área das nossas vidas que nos traz muitas bênçãos, é como eu falei, mas também nos traz muitas provações. Aqui ela fala, essa mãe, ela está falando, filho do meu ventre. Eu tive muita dificuldade de ser mãe, porque o meu ventre, meu útero, né? Sabes que a gente tem um útero assim, as mulheres normais. O meu era reverso, o meu era ao contrário. Então, quando eu engravidei pela primeira vez, eu levei 9 meses até conseguir engravidar. Só que eu tinha útero assim, eu não sabia. Quando eu fui engravidar pela segunda vez, eu levei 11 meses. E no terceiro eu levei 1 mês. Levou menos tempo. Depois eu descobri que eu tinha um problema. Mas, durante a gravidez, eu sempre percebo que, inclusive, nós temos mães aqui que estão grávidas, estão começando agora, né? Então, eu falei com a Gabi, louvado seja Deus, porque a Gabi está grávida, eu conheço a Gabi desde a época, alguns aninhos atrás. Onde é que está a Gabi? Está lá atrás, né? Bênção de Deus, porque a Bíblia fala no Salmo 127, 3, que herança do Senhor são os filhos. E a herança é algo que você tem que cuidar, com muito cuidado, com muito zelo. Então, cuide bem desse bebê, amém, amada? Porque ele tem um corpo, uma alma, um espírito, e ele precisa realmente ser muito bem cuidado em todas as áreas, porque a criança precisa de cuidados. E essa mãe fala, filho do meu ventre. E eu estava pensando assim, o que eu vou falar, filho do meu ventre? O que eu vou falar lá com as irmãs? E Deus começou, fala o teu testemunho de como que foi a tua gravidez e como foi o meu agir contigo na tua gravidez. Como eu contei para as irmãs, foi difícil engravidar pelo fato de ter realmente esse problema, mas isso não impediu da bondade e a misericórdia de Deus permitir com que eu engravidasse. Eu sei que tem muitas mães aqui que talvez não conseguiram engravidar, tem algum problema também, como eu tive, mães que estão realmente desejosas, esperançosas de ter um filho. Eu posso te dizer, eu sei qual é a solução, eu sei de um Deus que pode fazer este milagre na tua vida e pode te dar um filho. Inclusive, já orei por algumas mulheres, né, que engravidaram. Porque eu sei que Deus tudo pode. Ele pode fazer muito mais, e infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E na minha gravidez não foi muito diferente. Eu realmente recebi a bênção, fiquei grávida do meu primeiro filho. Para quem não sabe, meu primeiro filho se chama Jezreel. Ele tem 35 anos. É um homem de Deus. Eu sou bem mãe coruja, né? Deus agiu muito na minha vida ao estar esperando Ele. E Ele age na vida de muitas mulheres. Porque quando você está grávida do primeiro filho, você percebe bem que Deus permitiu que a mulher fique durante 9 meses naquela expectativa.
E eu fiquei pensando, Deus, 9 meses, por que as mulheres têm que ficar 9 meses, né? E Deus começou a falar sobre, eu estou treinando elas a ter paciência, porque é uma qualidade, é uma virtude que toda mãe precisa ter para ensinar e educar um filho. Então, 9 meses, Salmo 139, eu acho lindo esse salmo. Se você nunca leu, você que está grávida, que quer engravidar, leia o Salmo 139, que ele começa a mostrar a grandeza de Deus tecendo, fazendo aquela criança gerando aquela criança dentro do ventre. E eu fui curada pelo Salmo 139, pelo Salmo 139. Eu tive um problema, para mim falar tudo, eu vou botar coisas atuais e antigas. Eu tive um problema durante o tempo de adolescência, mais ou menos, com meus pais, quando eu descobri que meu pai me rejeitou. Então, eu tive um problema emocional muito forte de rejeição com relação ao meu pai, porque quando minha mãe engravidou, meu pai falou assim, tira, faça um aborto, eu já te dou o dinheiro, tu vai procurar alguém. Naquela época, né, 60 anos atrás, tinha muitas mulheres que faziam chazinhos, né, tanto para trazer vida quanto para tirar vidas, e meu pai queria que minha mãe me tirasse, me abortasse, vamos usar essa palavra. E a minha mãe, ela é assim uma mulher, depois de Deus, uma mulher muito especial para mim. Inclusive, hoje de manhã eu fui a Porto Alegre para buscá-la, para ela passar o Dia das Mães comigo. E minha mãe disse, não, esse neném eu não vou tirar. Ela não desistiu. Ela creu que Deus tinha um plano e um propósito na minha vida. Ela disse, não, esse neném eu não vou. E meu pai disse assim, mas e se for uma menina? Porque meu pai era muito machista e ele tinha muito receio que menina, né, fosse trazer algum problema. Sei lá o que ele pensava, porque ele partiu e eu não pude conversar mais profundamente com ele sobre isso. Ele disse assim, não, mas e se for um menino? E aí minha mãe disse, não importa que seja menino ou menina, eu vou ter esta criança. E vou lutar por ela, e vou batalhar por ela, e eu vou trabalhar mais. Se o problema é financeiro, porque eles tinham problemas econômicos, né? Eu vou trabalhar duplamente. Quantas aqui trabalham duplamente para sustentar a sua casa, a sua família, seus filhos? Mulher tem esse espírito que realmente batalha, luta para criar seus filhos, mesmo que seja sozinha. Minha mãe falou, se você não quiser ficar comigo, né, se você não quiser assumir essa criança e ficar comigo, porque eles não eram casados, eu vou criar esta criança. E meu pai disse, não, eu vou ficar contigo sim, e vamos junto criar essa criança. Então, o Salmo 139, para mim, quando eu entendi ele, eu compreendi como eu fui formada, porque antes, né, do meu pai me aceitar, Deus já havia me escolhido, Deus já havia me aceitado, Deus já havia me tecido dentro do ventre da minha mãe. Deus tinha um plano para mim. Então, eu digo, Deus, tu és realmente tremendo, porque toda criança que é concebida, Deus já tem, como fala esse salmo, um propósito. Deus tem algo para realizar através da vida daquela criança. E nós não temos o direito. Eu sou contra aborto por causa disso. Porque eu fico pensando, Deus, te conhecer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas descobrir o quanto tu me ama, para mim, Salmo 139 foi uma revelação. Então, quando Deus falou, pois tu me formaste, quando eu ouço essa palavra, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou. Eu comecei a agradecer, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu comecei a me lembrar de tudo que eu tenho ganhado de Deus nesta vida. Primeiramente, a vida, né? E a segunda vida que eu ganhei foi quando eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador, que também, para mim, foi uma experiência muito tremenda. Mas eu fiquei pensando, Deus, como tu me amas. Então, hoje, quando eu canto, quando eu estou ali louvando, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo ao Senhor por existir, graças a Deus, o problema de rejeição nunca causou no meu coração um desejo de morrer, não, muito pelo contrário. Eu tinha muito desejo de viver
E eu sempre dizia, Deus, eu quero viver muito e ajudar muito as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero realmente viver uma vida intensa para agradar a Ti e agradar e amar as pessoas. E realmente a minha infância foi bem conturbada por algumas situações. Depois, na juventude, eu acabei conhecendo Cristo num culto que eu fui, tendo uma revelação da palavra de Deus, de quem era Jesus, e decidi andar neste caminho. Então, a maternidade, irmãs, ela realmente é algo sublime, é algo que, se a gente fosse explicar com palavras, não teria. Nós temos que viver a maternidade com alegria, com gratidão. Então, quando eu engravidei dos meus filhos, já sabia disso, eu fiquei muito alegre, muito feliz por Deus me dar essa oportunidade de ser mãe. E aí, eu disse, a gente, quando vai casar, quando a gente casou, a gente fez planos, né? Vamos ter tantos filhos, vamos ter 1, ter 2, ter 3. Eu digo, não, eu não quero ter muitos filhos, porque, para quem não sabe, a gente já estava dentro do pastoreio e a nossa vida era muito de mudanças, nós mudávamos muito de lugares. Só para você ter ideia, quando eu conto isso, as pessoas não acreditam, né? Eu já mudei de casas, de lugares, quase 40 vezes, né, nesses 38 anos de casados, por causa do serviço do meu esposo. E as mulheres perguntam para mim, como é que tu consegue? Eu digo, primeiro, porque eu aprendi com Deus a desprender das coisas. Então, para mim, eu oro, se o Senhor me diz, vai para tal lugar, vou, faz isso, vou. Eu aprendi a obedecer, porque o alfabeto do crente, do cristão, é o A, o B, o D e o C, né? Eu ensino as mulheres, o alfabeto do cristão é o A, o B, o D e o C. Você tem que obedecer o que Deus te manda fazer. Beleza, você obedeceu, gente. Fidelidade de Deus sobre tua vida. Ele vai realmente guiar os teus passos, guiar o teu caminho. Então, quando a irmã fala sobre educação filho, instruir o filho, meus filhos foram criados em comunidade. A gente tinha... Eu, meu esposo, meus filhos, e eu tinha 2 ou 3 missionárias, que eu dizia que eram minhas filhas junto comigo. Então, eu também tive de Deus, recebi muito de Deus nesse período de viagens, de mudança. Eu nunca fui apegada a casa, lugares. Deus deu esse desprendimento no meu coração, sempre como fala lá em Mateus 6:33, buscai, pois, o primeiro reino de Deus e as outras coisas acrescentadas vos serão. Então, Deus já me deu um coração com propósito pronto para entender o plano e a vontade dele para mim. Então, quando meu primeiro filho nasceu, Jezreel, uma coisa assim, eu digo para você, mãe, para você orar muito e juntamente com a pessoa que você está vivendo, ou o pai, ou se você está sozinho com a mãe, você escolher o nome do teu filho, procurar escolher e saber o significado. Até tem uma jovem aqui que lá no retiro falou assim para mim, como é que é o nome do teu filho mesmo? Eu disse, Jezreel, Joabe e Jasson. Não, mas o primeiro é Jezreel. Inclusive, quando eu estava grávida de Jezreel, as pessoas fizeram, né, uns irmãos lá da igreja onde eu participava, fizeram uma rodinha, vão tentar convencer a Sil, o Everton, de trocar o nome, porque esse nome é muito estranho. A avó do Everton chamava o Jezreel de José, porque ela não sabia dizer Jezreel, José. Mas uma mãe, eu me lembro quando eu escolhi o nome, na verdade, fui eu que palpitei primeiro, né, porque a mulher... O homem governa, mas a mulher influencia, né? Tem uma certa influência. Eu disse, não, amor, eu gostei desse nome que está escrito na Bíblia, lá em Oséias 1, que o primeiro filho de Oséias, né, foi Jezreel. Eu gostei. Mas é um nome que quase não existe. Há 35 anos atrás não existia, né, gente com esse nome. E aí eu tenho um dicionário Davis, que dá os significados. Hoje você, pelo celular, você pode procurar e saber os significados. Mas, na minha época, não existia
nada disso, né? O celular está sendo algo atual. Você pode pesquisar e procurar no celular também. E eu descobri que Jezreel significa Deus semeia. Porque todas as terminais com El é de Deus, né? É Deus. Então, Deus semeia. Aí eu disse, fechou, olha só o significado. Deus semeia. Imagina o nosso filho semeando. E aí a mente de mãe, né, que quer preparar um filho, né, para andar nos caminhos do Senhor, para servir o Senhor, para ser um homem de Deus, né? Eu comecei a pensar, Deus, semeia, o Jezreel vai ser um semeador da palavra, vai ser... Comecei, né, imaginando tudo isso. E meu filho se chamou Jezreel. E depois, né, mãe faz escolhas, mas não sabe que depois, no futuro, o que o filho vai achar daquele nome. Aí, quando meu filho ficou mais, assim, acho que foi na adolescência, ele começou, mãe, todo mundo diz o meu nome errado, me chamam de Gespastel. As pessoas começam, me chamam de Gespastel, me chamam de Jerel, de Gesiel e Bibibel, e começavam a dizer, por que vocês botaram? Eu expliquei a história para ele. Porque a mãe tem que dar explicações quando os filhos perguntam algo que eles não estão entendendo, mas uma explicação realmente sábia, para que eles possam realmente vir a favor de nós, né? Então, aí eu expliquei, não, Jezreel, é isso, expliquei para ele de onde provém o nome dele, o significado, né? Que ele era fruto do nosso amor. Tá, mãe, então tá. Mas, né, ele hoje já aprendeu a gostar do nome dele, mas ele achava realmente muito, muito complicado. Outra experiência, e uma experiência, até eu anotei aqui, a questão do Jezreel, que como eu demorava muito durante os meus períodos, meus ciclos menstruais demoravam muito, eu ficava muito em dúvida se eu estava grávida, se eu não estava, se eu tinha bebê, se eu não tinha. Aí, às vezes, ficava 2 meses com ciclo menstrual, falando de mulheres, tem 2 homens lá, mas né, vamos falar mulher de mulher. Não é as Marisa, mas é de mulher para mulher. Amém? Marisa, quem sabe dessa historinha, é uma loja que tinha, de mulher para mulher, Marisa, era uma propaganda que tinha, né, na minha época. Então, de mulher para mulher, né, a gente sabe que a gente tem ciclo menstrual. Então, quando eu ficava menstruada, eu pensei, é agora, estou grávida. Aí chegava no mês seguinte, a menstruação vinha. Então, eu passei por esse processo 3 vezes. Mas a primeira foi muito marcante. Eu morava em Canoas, nós cuidávamos de uma igreja em Canoas, e nós tínhamos alguns missionários que moravam, que eram meninos que vinham de uma escola que estavam sendo treinados para missões, e eles vinham ficar junto conosco para fazermos evangelismo, porque nós evangelizávamos de casa em casa, meninos, que eu digo meninos e meninas. E eles disseram, será que agora tu vai... Eu tinha 26 anos, né? Será que agora vai vir? E não vinha. Aí eu ficava triste, Deus, não vem ainda. Mas como eu aprendi que nós podemos conversar com Deus, ter essa intimidade, ter uma revelação de Deus, eu disse, eu vou orar no meu tempo devocional, eu vou orar, vou abrir a Bíblia e eu vou perguntar para Deus, para Ele dizer para mim se eu estou ou não estou grávida. Porque cada vez que eu faço exames e dá negativo, não reagente, naquela época era não reagente. Aí eu fui orar. Aí eu orei, disse, Senhor, fala comigo, mostra, né, se eu estou grávida, porque fazem já 2, 3 meses que eu estou sem menstruar, mas as outras vezes eu também fiquei vários meses sem menstruar, e eu fiz exame, e a menstruação veio, mas eu cansei, eu não vou mais fazer exame, não vou fazer teste mais, eu quero que o Senhor me revele se eu estou ou não estou grávida. Aí fui ali na minha conversa com Deus, e Deus falou assim comigo, abre lá no Salmo 8:2. Foi uma experiência muito linda. Lá no Salmo 8:2, eu abri agora, fala assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador.
Eu digo, pronto, está escrito aqui, né? Isso foi uma experiência pessoal que eu tive. Não quer dizer que você, né? Naquela época nós não tínhamos, né, tantos acessos como nós temos hoje. Nós não tínhamos também aquela ultrassonografia. Nós não tínhamos, não tinha sido inventado ainda a ultrassonografia. E eu recebi da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. Tipo, aqui fala sobre crianças, pequeninos e crianças de peito. Então, essa criança de peito, eu disse, Deus, tu está dizendo que eu estou grávida. Passaram-se uma semana depois, realmente, a gente pediu para uma pessoa pegar o nosso resultado de exame, o meu resultado de exame de teste de gravidez, e este resultado veio como reagente. Então, eu disse, Deus, até isso o Senhor teve compaixão de mim e me revelou que eu estava grávida. Então, foi uma gravidez, porque a gente sabe que durante a gravidez, irmãos, não é fácil, a gente tem muitas dificuldades, né, desconforto, né, nosso corpo começa a se transformar. Sabe que uma vez, eu falando nisso, eu estava conversando com um casal, e a mulher, conversando comigo, ela disse, se eu não quero ter filhos. Eu perguntei, por que você não quer ter filho? Ela disse assim, eu não quero ter filho porque ela realmente era muito linda, muito bonita, muito formosa. Aí você imagina o que ela me disse, né? Não quero ter filhos porque eu não quero ficar barriguda, eu não quero ficar, né, com meu corpo deformado por causa de uma criança. Aí eu comecei a ministrar com ela, conversei com ela, até descobri que a mãe dela passou isso para ela. Olha só como nós, mães, temos que cuidar o que nós ministramos, o que nós falamos com os nossos filhos e com nossas filhas. Ela falou, aí eu fiquei descobrindo, ela disse, não, minha mãe sempre falou para mim que eu não deveria ter nascido, porque ela queria, né, tinha outros planos, tinha outros sonhos, talvez ser, a mãe dela era também muito bonita, de ser uma miss, e isso atrapalhou, e blá, blá, blá. E ela começou a me contar isso, transferiu para a filha. E a filha também disse que não queria ser mãe. E aí conversei com ela, ministrei, e realmente, depois nunca mais a vi, não sei se ela foi ou não mãe. Então, o que me deixou triste com essa, que depois ela acabou separando do seu esposo. Por quê? Porque ele queria muito ter filhos. Ele desejava demais ter filhos e ela não queria. Por isso que o casal precisa, quando está se preparando para casar, ele precisa conversar sobre todas as questões que envolvem o casamento. Por isso eu achei tão legal quando vocês estavam fazendo treinamento com os noivos, conversar. O casal precisa entrar num acordo. Você vai querer filho depois de casar ou não vai querer? Então, nós precisamos ter bem alicerçado esse desejo. Houve também com meu pai, né? Meu pai não quis, minha mãe quis, mas foi uma situação diferente. Então, a gente tem que pensar muito bem quando toma essa decisão da maternidade. Eu botei aqui, 3 tiveram problemas ao nascer. Durante a gravidez dos meus 3 filhos, eu tive complicações, porque a gente ora, pede a Deus, pede a bênção de Deus, e a gente pensa assim, orei, não, vai dar tudo certo, mas não, a vida ideal, né, nem sempre é real. Às vezes você pede uma coisa, você quer uma coisa, você idealiza uma coisa, que nem vai casar com um príncipe encantado e acaba não casando, né? E o príncipe acaba não sendo encantado, como você pensa, né? Tem uma brincadeirinha que até eu digo para as mulheres, você acaba, ao invés de casar com o príncipe, acaba brincando com o cavalo, acaba casando com o cavalo do príncipe, né? Tem uma brincadeirinha assim, né? Porque existe a vida real, ideal, e existe a vida real. Só que Deus, dentro da sua palavra, Ele nos mostra, Ele nos relata como viver até com essa vida que é real. Efésios 6 fala sobre a união entre o homem e uma mulher, sobre o casamento, sobre o lar cristão. A Bíblia nos instrui todas as coisas. Tudo aquilo que nós precisamos saber para andarmos nessa terra, sermos mulheres bem-sucedidas, sermos mulheres vitoriosas. Amém, querida? Quando nasceu meus filhos, filho do meu ventre,
eu tive o problema com todos os três. Todos os três tiveram probleminha no hospital. O primeiro teve hiperglicemia, o outro teve problema respiratório, o terceiro teve... O Jasson teve uma desidratação dentro do hospital. Por quê? Porque, às vezes, acontece. Não vamos questionar Deus. Mas por que aconteceu? Você me deu, eu tenho um bebê, eu tenho um filho, e agora por que ele está assim doente? Por que aconteceu? A tendência da gente é sempre questionar Deus o porquê. Que nem criança, quando faz isso, falando, por que, mãe? Faz aquilo, por que, mãe? Né? Tem uma época, uma fasezinha da filha deles, que eles querem saber tudo por quê. Por quê? Por quê? Eu sempre dizia, meninos, obedeçam. Obedeçam e façam o que a mãe diz. E aí eles, tudo bem, vão obedecer. Eu nunca tive assim, muitas dificuldades com os meninos, até porque a gente viveu sempre assim, mais envolvido com o meio da igreja, entre cristãos mesmos, então a gente tinha os mesmos princípios que vivíamos juntos, facilitou um pouco para nós. E nessas gravidez, eu me lembro que do primeiro, que realmente o primeiro filho é o marcante, ele deu a hipoglicemia, e eu pensava assim, agora eu tenho Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu orei, Deus me revelou como uma criança, eu vou sair do hospital com meu bebê ali, né, nos braços, e aquele negócio, né, o meu marido vai lá me pegar, botar dentro do carro, vai me levar para a casa da minha mãe, porque a gente vai sempre, pelo menos, né, não sei como é que está na geração nova aqui, mas, na minha época, a mãe é aquela que dava o suporte, sustentava, ajudava nos primeiros meses da criança. Eu digo, vou lá para a casa da minha mãe, vou ficar uns dias lá, minha mãe, né, vai me dar uma ajuda. E mãe, né, ela tem muito para nos ensinar. Pena que hoje nossos filhos, muitos não sabem honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu me entristeço com isso e oro para que Deus mude essa percepção, né, de não honrar pai e mãe. E foi para a casa da minha mãe. Só que o que aconteceu? A hipoglicemia foi tratada no hospital e isso gerou um problema cardíaco nele, uma aceleração cardíaca. Resumindo, eu ganhei ele de parto normal e saí do hospital sem o bebê. O bebê ficou. Fui para a casa da minha mãe chorando, triste. Minha mãe, mulher de oração, chegou assim, filha, fica tranquila. A mãe sempre acalma, né? A mãe sempre traz uma palavra de ânimo, uma palavra de quem é experiente, de quem já passou por tantas situações, passou por tantas, que ela sempre tem uma palavra para nos animar. Minha mãe, não, filha, Jesus está no controle, Deus, a mãe está orando, e Deus tem um propósito, fica tranquilo, você vai conseguir ir lá. Você vai conseguir ver teu filho breve aqui. E me deu aquele ânimo. Passaram-se o tempo, fui para a casa da mãe, fiquei um tempo lá. E depois, eu tinha que ir no hospital para amamentar. Fui lá, amamentei, e meu filho ficou bom, foi para casa, e Deus nos abençoou. Amém? Aí, fala do filho do meu ventre. Aí eu tenho outra coisa que, quando meus filhos nasceram, eu fiz por uma questão de fé. Deus colocou no meu coração, por uma questão de fé. O Jezreel nasceu, eu botei ele na minha barriga e eu disse assim, Jezreel, eu disse assim, filho, a mãe te ama. E você sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Jesus Cristo, para que tu, Jezreel, crendo nele, tem a vida eterna, João 3:23. Eu recitei a palavra, eu recepcionei, eu senti Deus de recepcionar meus filhos com a palavra de Deus. Eu recepcionei ele com João 3:16. E quando eu fiz isso, assim, eu senti, Deus, eu não tinha combinado, não estava no script, né? Eu disse, Deus, não estava pensando em fazer isso, porque eu fiz. Aí o médico que estava ali fazendo o parto, ele falou assim, vejo que és religiosa, né? Te parece, né? Vejo que você... Aí eu falei, sim, e como meu esposo também assistiu o parto, né? Sim, nós somos, né? Como naquela situação, diz, nós somos religiosos, nós cremos num Deus e queremos que Jezreel veio pela vontade de Deus. Já aproveitamos para evangelizar o médico. Resumindo, o médico falou, ai, que legal, papai, isso é diferente, nunca nenhuma mãe fez isso. Passaram-se alguns anos, eu ganhei o meu segundo filho no Hospital Fêmea,
ainda quando eu estava em Canoas, pegamos o mesmo médico. Só que, neste momento, meu esposo não estava lá, no momento da gravidez. Quando nasceu o Joabe, eu também fiz a mesma coisa. Eu digo, já que funcionou com um, né, vou fazer com outro. O Joabe nasceu, tiraram o Joabe. Joabe não nasceu de parto normal. Joabe significa Deus é Pai. Joabe não nasceu de parto normal. Joabe vem para os meus braços. Eu disse, Joabe, mamãe ama muito, mamãe e papai amam muito vocês. Eu falei, mamãe e papai, porque naquele momento meu esposo não pôde estar ali. Ele estava em Campo Grande, quando eu ganhei meu segundo filho. Ele teve que voltar correndo por outro dia de Campo Grande para poder ver o menino. E Joabe recebeu a palavra, agrade-te do Senhor, e Ele satisfará. Joabe, agrade do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus, de novo, eu achei que ia ser o João 3,16, e veio outra palavra, que eu creio que o Espírito Santo, naquele momento, e hoje eu sei o porquê o Espírito Santo fez eu falar aquela palavra. Depois, né, veio o Jasson. Jasson nasceu no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, numa dessas nossas viagens. E o Jasson, que significa aquele que cura, Deus é saudável. O Jasson, eu fiz a mesma coisa. Quando ele nasceu, eu disse, Jasson, Senhor, a mamãe te ama, papai te ama, seja bem-vindo. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Então, são experiências assim que foi uma coisa muito pessoal, que no momento do nascimento dos meus filhos, eu recepcionei ele com as palavras. Por quê? Porque ali, o Lemuel, lembra que a mãe de Lemuel, Lemuel, além de falar filho do meu ventre, ele fala filho dos meus votos. Os nossos filhos, irmãos, nós temos que realmente pedir a Deus, nós temos que dedicar a Deus, nós temos que entregar a Deus. Nós temos que realmente... você já viu como a mulher faz? A mulher, quando pega o bebê, ela abraça assim, né? O homem já bota para o lado para fora, né? Porque a mulher quer a criança para si. O homem bota a criança para o lado de fora, deixando que o mundo... mostrando o mundo para a criança. É diferente o homem da mulher. E a questão, quando Lemuel fala, filho dos meus votos. Eu fiquei pensando, Deus, o que quer dizer o filho dos meus votos? Me lembrei de Ana. Quantas mulheres dedicaram seus filhos a Deus na palavra? Se você não conhece, leia a palavra, que tem várias mulheres. Ana, Joquebede, a mãe de Moisés, a mãe de Sansão, a Eunice, né? A Eunice, que foi a mãe de Timóteo, também. Então, a gente pode aprender sobre várias situações de mães que criaram seus filhos e ensinaram os seus filhos desde pequeno. Provérbios 22, 6 Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará. Então, meu desafio para você, mãe, até porque o tempo está saindo, é para você ensinar teu filho. Creia que o filho que você teve, que você tem, que você vai ter, é dádiva de Deus, é presente de Deus. É alguém que Deus deu para você criar com um propósito nessa terra. E o propósito nessa terra, quando meus filhos nasceram, eu não pensei, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um missionário, ele vai ser... Eu digo, Deus, seja feita a tua vontade. A vocação dele, o que ele vai ser. Mas uma coisa eu pedi, Senhor, que seja um homem de Deus. Que meu filho, todos eles, que eles vivendo nessa terra, eles possam te honrar, te glorificar, o teu nome, que ele seja um homem de Deus. Quando eu disse isso para Deus, que ele seja um homem de Deus, eu estava dizendo para Deus, me capacita, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá graça, porque eu, por mim mesmo, eu não vou conseguir ensinar eles a ser um homem de Deus, eu preciso da tua ajuda. A Bíblia fala em Salmo 54, 4, que Deus é o nosso ajudador. Então, eu pedi, Deus, me ajuda para que meus filhos sejam homens de Deus. E, para a glória de Deus, Deus nos deu graça, nos deu condições emocionais, nos deu condições espirituais para criá-los no caminho do Senhor, ser homens de Deus. Todos eles tiveram desafios quando foram para a escola. Eu até queria falar mais sobre essa questão da escola, mas o meu tempo está ainda no tempo. Na escola, né? Porque você cria dentro... Eu tive essa oportunidade.
Eu pedi a Deus também, eu orei e pedi a Deus. Eu disse, quando eu tiver meus filhos, eu quero ter a oportunidade de estar em casa, ser dona de casa, né? E ficar em casa cuidando deles, e criando, e ensinando, e ajudando eles nas tarefas, porque minha mãe não me criou assim. Minha mãe sempre trabalhou fora. Não é errado a mulher precisa, por uma questão econômica, por uma questão emocional, sei lá, muitas mulheres necessitam realmente ajudar e contribuir financeiramente na sua casa, e outras precisam, porque sentem necessidade de trabalhar. Mas eu fiz a minha opção pessoal, porque eu senti muita falta da minha mãe em casa, quando eu era pequena, porque eu tive que ter responsabilidade, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar do meu irmão, eu tinha que cuidar de mim. Então, para mim, foi muito difícil esse trecho da minha vida, eu ter que fazer coisas sozinhas. E minha mãe chegava de noite, cansada, ia trabalhar, e trabalhava sábado. Minha mãe não tinha muito tempo para me ensinar, tempo para ficar comigo. Porque nós não somos mães perfeitas, a gente erra muito, a gente até tenta ser, mas a gente não é perfeita. E aí eu me perdi. Da escola. Aí meus filhos chegou a época, aí criei eles em casa. Então, em casa, eu estava ali brincando com eles, né, instruindo, porque mãe tem que brincar também, mas a mãe tem que limpar a casa, mas a mãe tem que lavar a louça, mas a mãe tem que... Sabe, mulher, a gente nem precisa falar, Provérbios 31 fala, né? Até Provérbios 31, ele dá uma ênfase à mulher virtuosa, a mãe essa, Lemuel, estava falando depois que o desejo do coração dela era realmente que instruir uma mulher para ficar com seu filho, né? E na escola, eu comecei a ter outros tipos de problema, porque naquela época a escola não estava tanto problemas como está dando hoje. Mas sempre houve momentos difíceis, sempre houve provações, né, na escola. Meus filhos, todos eles foram testados, foram provados para o caráter deles ser de Deus, né? Eles sempre tiveram desafios, como hoje a gente encontra muitos desafios, e as mães esses dias me ligaram, se tu pode ficar orando pela escola tal, o pessoal do MPC, né? Porque está havendo muitos, pela mídia, a gente vê o que está acontecendo, né, nas escolas, e a gente está preocupado, vamos para as escolas, vamos orar. Eu digo, não, nós já estamos orando, eu e uma menina estamos orando a respeito das crianças, intercedendo a Deus, pedindo em favor das crianças, das mães, e realmente vamos orar. Mas eu não se você perguntar assim, irmã, você é a favor que os filhos vão para a escola? Sim, meus filhos todos estudaram. Todos estudaram, graças a Deus, fizeram faculdade, um ainda está fazendo, se formaram, e são homens de Deus, são cidadãos dos céus, estão servindo ao Senhor. Depende muito, não dá para a gente dizer assim, não vai. Tem outras pessoas que dizem, não, eu não quero colocar meu filho na escola, vou fazer homeschooling, vou ensinar em casa. Se você me perguntar, eu acho que você tem que orar e perguntar primeiro para Deus. O que Deus acha? Senhor, o que o Senhor acha? Eu levo meu filho para a escola, ou vou fazer homeschooling e vou deixar com que eles... aprendam comigo, porque, na verdade, a mãe sempre é a primeira professora do filho. A mãe é que tem que instruir, a mãe é que tem que ensinar, a mãe é que tem que realmente levar o filho aos pés de Cristo. Então, o conselho para a mãe, cria um filho com um propósito, como a mãe de Lemuel. Cria um filho com um propósito. Deus tem um propósito para os nossos filhos. E nós temos que perguntar a Ele e nos encaixar na vontade dEle. E dizer, Senhor, uma coisa muito importante para uma mãe é a oração. Você ter uma vida de oração. Você orar com os teus filhos, mas você também orar pelos teus filhos. É uma das coisas assim que eu agarrei muito no meu coração. E eu posso dizer para você que muita coisa... foi conquista através da oração, dependência de Deus. Porque você aprende a depender de Deus e você ensina os teus filhos a depender de Deus. Quando meus filhos, eles eram, principalmente na infância, quando eles começaram a ir para a escola, eles iam para o colégio, eu chamava eles, vem cá, eles iam, saindo, vem cá, volta aqui. Eu orava com eles, dizia, Senhor,
vai diante deles, abençoa, instrui, ministrava, profetizava sobre eles lá no colégio, e eles iam. Quando eles cresceram, eles aprenderam que eles tinham que começar a orar para ir para o ensino médio, para a faculdade, era tudo com eles. Amém, amados? Então, vamos também ser mulheres de oração. Tenha um hábito, um conselho, né? Como ela falou ali, a mãe de Lemuel, um conselho para você. Ora com teu filho, ensina a orar. Uma mãe tem que ser uma mulher de oração. Uma mãe de joelho, o filho de pé. Quando nós oramos pelos nossos filhos, quando nós dobramos o nosso joelho, a gente nem sempre dobra o joelho, a gente tem que dobrar mesmo é o coração. Mas a expressão, né? Eu sou muito da época do dobrar o joelho. Mas dobra o teu coração diante de Deus, que teu filho vai ficar em pé. Amém? Porque ele tem um plano, ele tem um propósito para tua filha. Cria o teu filho no propósito de Deus. Cria ele para ser um homem e uma mulher de Deus. E com certeza, o fato de você trazer ele para a igreja, você envolver teu filho com as coisas de Deus, não é tempo perdido. Como às vezes eu vejo, mas meu filho vai lá para a escolinha. A escolinha, ela não tem a obrigação de educar e ensinar o teu filho. Ela contribui, ela ajuda, é uma parceira nesse processo. Mas a instrução, o conhecimento, a revelação de quem é Deus, é a mãe que tem que trazer para o filho, é a mãe que tem que ensinar. E o filho vai aprender pela palavra, pelos exemplos, pelo conselho. Amém? Então, vamos instruir o nosso filho no caminho em que ele deve andar. E você vai ser uma mãe vitoriosa, você vai ver que a Bíblia tem segredos bíblicos para a criação de filhos. Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer Deus como nós oramos. E com certeza Deus vai fazer uma grande obra na vida do teu filho e na tua como mãe. Não desista. Não desista do teu filho. Não desista de ser mãe. Não desista de realmente crer, de ter fé, de acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, amadas? Então, vamos nesse entendimento. Eu não sei como você chegou aqui, como que você veio, o que te trouxe, qual é a motivação do teu coração, mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração de mãe, Deus conhece o teu filho. Talvez você esteja, realmente angustiada, talvez você esteja pensando, eu precisava ouvir esta palavra, este testemunho. Talvez você tinha expectativa. Eu pensei em ouvir outras coisas, mas o que Deus me levou a falar para você nessa noite, sobre o filho do teu ventre, o filho dos teus votos, o filho da tua oração, o filho do teu propósito. Qual é o teu propósito para o teu filho? De você ser mãe, de você ter um filho. Qual é o propósito que você tem? É um propósito que agrada a Deus? É um propósito que está dentro dos planos de Deus? Com certeza, um desejo do coração de Deus é que nós viemos conhecê-lo e fazê-lo conhecido, e que teus filhos possam realmente conhecer Jesus. Porque meus filhos, eles conheceram Cristo, eles aprenderam a respeito da palavra, mas quando eles chegam a uma certa idade, eles tiveram que tomar uma decisão nas suas vidas, de receber e aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Todos eles passaram por esse processo, estão vivendo debaixo da graça de Deus. Eu não estou aqui dizendo para você que eu fui a melhor mãe do mundo, não, porque eu errei muito, eu cometi muitas falhas, mas eu cheguei diante do Senhor Todo-Poderoso, pedi perdão, Senhor, perdoa a minha falha. Eu me humilhei diante de Deus, muito chorei, muito pedi perdão a Deus, e pedi: Deus, me ajuda, me renova, me transforma, me ensina, me dá realmente essa nova chance de recomeçar. Talvez você esteja precisando desta noite, dessa chance de recomeçar o teu relacionamento com teu filho que foi rompido durante a trajetória, durante esse processo. Deus quer restaurar isto nesta noite. Deus quer restaurar teu altar com Ele, teu altar com teu filho. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor. Não está pedindo que o Senhor possa nesta noite nos ajudar, dando-nos vitória. Amém. Pai amado, nós louvamos, Pai, o teu santo e glorioso nome.
Obrigado, Jesus, porque assim como essa mãe aconselhou o seu filho, como nós precisamos, Pai, aprender a aconselhar os nossos filhos aos teus pés, Pai. Como nós precisamos da tua direção, Pai. Como nós precisamos, Pai, do teu ensino. Como nós precisamos, Senhor, do teu socorro. Como nós precisamos, Senhor Jesus, da tua boa mão, Senhor, sobre as nossas vidas, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando discernimento, nos ensinando, Senhor, a ministrar os nossos filhos em amor, Pai. Ministrando para eles, Senhor Jesus Cristo, que eles foram gerados com amor. Como nós precisamos, Senhor Jesus, fazer com que nossos filhos sejam amados por Ti e amar a Tua palavra. Pai, nós temos tantas carências, tantas necessidades, Senhor, em nosso ser, Pai. Como mulheres, como mães, que precisam ser supridas pela Tua verdade, pela Tua revelação, pela Tua bondade. Pai, nós precisamos aprender contigo. Nós precisamos realmente sermos renovadas, Pai, em Ti. Nos renova, Deus, nesta noite. Renova, Deus, renova, Pai. Renova cada mulher, renova cada mãe. Renova, Senhor, cada filho. Oh, Deus, onde houve quebra de relacionamento, Senhor, que agora, Senhor, seja rompida, Senhor Jesus. Oh, Deus amado, toda amargura, todo ressentimento, Pai. Deus, em nome de Jesus, ministramos, Pai, o Teu amor, Pai, a Tua presença no coração deste filho, desta filha, Pai, e que o Senhor possa mudar e transformar, Pai, o coração do filho, o coração do pai, e trazer, Deus, realmente, novamente, ao coração desta mulher e deste filho, Senhor, restauração, porque Tu és um Deus de restauração, de perdão, Senhor. Que nós possamos aprender a perdoar os nossos filhos e também pedir perdão a eles quando necessário for. Pai, nós Te pedimos a Tua presença, Pai, em nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Pedimos que o Senhor nos abençoe como mãe, que o Senhor nos ajude e nos renove, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amadas? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Um feliz Dia das Mães para cada uma de vocês.